Ó, minha gente, relembrando alguns pontos que a gente precisa dar conta sobre regência, né? Aí, essa primeira parte eu vou passando aqui mais rapidinho, que é uma revisão do que a gente viu na última aula, só para aquecer vocês, para a gente finalizar a regência. Mas o que a gente tem que lembrar? Que você tem um termo que é regente e os termos regidos. Por que eu tenho que lembrar isso? Porque, de repente, no enunciado das questões podem aparecer termo regente, termo regido, o termo que rege tal termo. Então, nos enunciados podem aparecer algo do tipo, então, aí vocês vão lembrando que existem esses termos voltados para a regência. E aí, na regência, a gente vai observar principalmente essa questão de, primeiro, a transitividade. Então, a gente vai observar se pede ou não objeto, se pede ou não complemento, se esse complemento ele está regido ou não de preposição, e que tipo de preposição é mais adequada. Então, é a gente olhar a transitividade e olhar a preposição adequada. E no percorrer dos verbos aqui, que nós fomos olhando, a gente vai perceber que vai ter verbo que, quando muda a regência, muda o sentido. Outros muda a regência, mas não muda o sentido. E alguns nós vamos perceber que a norma é diferente do uso. Então, as pessoas usam de um jeito, mas na norma o uso é diferente. Então, as bancas, elas podem pegar, acontece de pegar, às vezes, qualquer verbo. Um verbo, a gente tem que lembrar que regência é um dicionário inteiro. Deixa eu ver meu dicionário aqui, ó. Eu sempre gosto de mostrar, porque, ó, nós temos aqui 2 dicionários. Esses são os dicionários de regência de Celso Pedro Luft. E é um dicionário, ó, gente, ó. Então, a gente tem o dicionário de regência verbal de Celso Pedro Luft. Esse aqui é a base para os concursos, tá? Então, é um dicionário normal, só que ele trata da regência. Então, aqui, de regência verbal, um dicionário, como qualquer outro dicionário, tratando da regência. E a gente tem um outro dicionário, que é o dicionário de regência nominal, igualzinho ao dicionário comum. Então, todas as palavras, elas estão elencadas aqui, tratando da regência. Então, só que nos concursos, a gente pode ver, às vezes a banca pega aqui, parece que sorteia um verbo e coloca na prova para vocês, mas a gente vai observar uma recorrência de verbos, então são os que a gente seleciona para trabalhar nas aulas, tá? Então tem essa recorrência, e alguns que as bancas priorizam, e de vez em quando eles pegam um verbo aí que não está elencado, mas aí é uma questão de sorte, né? Para quem de repente já viu aquele verbo, ou mesmo o palpite que tem lá para as questões. Eu já vi questão na linha do Instituto Avalia, né? Que foi da banca Instituto AOCP, que eles pegaram um verbo e muito dificilmente as pessoas iriam saber a regência nominal. Não era nem um verbo, era um nome, para saber a regência nominal daquele nome. Então, assim, um verbo que ninguém lidava com a regência dele. Então, a gente trabalha com uma quantidade de verbos que são predominantes aí nas provas, né? E, tá, uma vez ou outra, a banca pode vir trabalhando com outros. Aí, durante a aula passada, eu mostrei essa questão, né? Do termo regente e do termo regido. Então, a gente tem aqui, por exemplo, isso pertence a todos. O verbo pertencer, ele é o regente, e aí a gente vai estar olhando que o termo regido vai ser o seu complemento, e nós vamos olhar, pede ou não preposição, quando está olhando regência verbal. Regência nominal, você vai ter aí um nome, ó, o nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e nós vamos olhar, usava estilos semelhantes ao nosso. Então, o adjetivo aqui semelhante ao termo regente, e ao nosso é o termo regido. Então, a gente pode estar olhando a regência nominal ou a regência verbal. E nos 2 casos é olhar qual é a preposição mais adequada para usar ali, se pede preposição ou não. Então, são essas coisas que nós vamos estar. Aí a gente entra em um conjunto de verbos para tá analisando aí que recorrem nas questões, né? Aqui foi uma explicaçãozinha de como a gente pode pensar a regência, tá? Então, primeiro, nós podemos ter diferentes regências, mas o significado é o mesmo. Então, ó, aqui a gente tem um exemplo, essa que eu nem comentei na última aula, que o tempo estava curto, mas eu tenho o verbo chamar, e eu posso ter o mesmo verbo com o mesmo sentido, só que com regências diferentes, ou seja, o tipo de complemento que está ali, o tipo de preposição. Então, quando eu tenho chamei o perspicaz,
a gente tem aqui um objeto direto, ó. Chamei-o de perspicaz, a gente tem o objeto direto e depois o predicativo com preposição. Chamei-lhe perspicaz, objeto indireto, representado pelo li, e depois o predicativo sem preposição. E eu posso ter, chamei-lhe de perspicaz, um objeto indireto e também um predicativo com preposição. Então, assim, aqui é um exemplo de quando eu posso mudar a regência, mudando a regência, a coisa está funcionando dentro da norma culta, mas não altera o significado. De qualquer jeito que eu escrever esse verbo aqui, está valendo, está funcionando. Já tem outros que, quando está mudando a regência, ó, está mudando o significado, ou seja, o significado é determinado pela regência. Então, a gente vai ver, nos tratamentos olímpicos, os arqueiros têm de visar o alvo. Quando visar é nesse sentido de mirar, de estar de olho no alvo, então a gente vai ter um verbo que pede um complemento sem preposição, visar o alvo. Mas se for visar no sentido de almejar, ó, ele visava a uma bolsa de estudo. Então aqui tem um complemento com preposição. Então na regência a gente vai estar olhando, ó, visava a, tem o sentido de almejar e visar alguma coisa sem preposição, sentido de mirar. Então, aqui é o caso em que, alterando a regência, altera o sentido. Essa tabelinha é uma tabelinha de revisão da predicação verbal, em que você vai estar observando aí, né? Os tipos de complementos que os verbos vão pedir. Eu costumo dizer que isso aqui é a base da sintaxe. Então, a gente olha se o verbo, né? Ele é intransitivo, que é aquele que não pede complemento. Ele é transitivo, que é o que pede um complemento. Ou ele é de ligação, que é aquele verbo que só liga o sujeito ao seu predicativo. Nos intransitivos, nós não vamos ter complemento. Não tem como usar um pronome oblíquo para substituir um complemento, porque não tem complemento. E nós temos aqui o exemplo da frase, o aluno estuda. Eu posso dizer o aluno estuda e tem sentido completo? Posso, o aluno estuda. Né? Então, uma ação realizada pelo aluno, posso dizer assim. Quando a gente vai para o transitivo direto, VTD, nós vamos ter um complemento sem preposição. Por que está normalmente? Porque nós vimos na outra aula de sintaxe que existe um objeto direto preposicionado. Mas, normalmente, esse objeto direto vem sem preposição. Os pronomes oblíquos que substituem é o OA, OSAS, substituem o objeto direto. E eu posso dizer, ele estuda a matéria ou ele estuda. Aí você pode falar, mas Paula, como que estuda pode ser intransitivo e transitivo ao mesmo tempo? Porque eu dei o mesmo verbo aqui. E isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre prestando atenção na frase, tá? Porque o mesmo verbo, ele pode ou estar alterando de sentido, ou pode ter o mesmo sentido, só que eu posso usar ele com complemento ou sem complemento. No caso do verbo estudar, eu posso dizer o aluno estuda para dar essa ideia de uma ação recorrente, ou eu quero especificar o que ele estuda, aí a gente já tem um outro sentido para o verbo estudar, né? Ele estuda o quê? Ele estuda a matéria. Substituindo pelo pronome oblíquo, a gente tem ele estuda. Então, ó, aqui eu tenho que estar olhando a frase para também poder analisar a regência. Tanto para saber se o sentido é o mesmo, quanto para saber se veio com complemento sem, e vindo sem, se é realmente uma frase, de repente está com prejuízo sintático ali. Então, são coisas que a gente tem que observar a frase para conseguir analisar depois a sintaxe. O indireto, ele tem que vir com preposição obrigatória, que é uma preposição que o termo regente pede. Agora já dá para a gente usar esse termo, né? Então, o nome ou verbo pediu aquela preposição. Então, aqui é obrigatório porque o nome ou verbo pede. Os pronomes oblíquos que substituem é li e lis. Então, isso aqui é uma coisa que a gente vê muito cair, a oposição entre OA, OSAS e li e lis, para a gente perceber se é objeto direto ou objeto indireto. Então, é muito comum as bancas cobrarem emprego de pronomes pensando isso aí. E eu tenho o verbo obedecer, que as bancas, em geral, identificam como verbo transitivo indireto,
e a gente pode ter ele obedece à mãe, tendo preposição aqui, ó, e obedece-lhe, substituindo aqui. E temos o verbo direto e indireto. Então, nós temos ó, o verbo dar aqui, ó, deu o recado ao amigo. Eu posso dizer deu ao amigo, ou eu posso dizer deu-lhe o recado, ou eu posso, em determinado contexto, contrair os dois, ó, e dizer deu-lhe. O deu-lhe substitui o objeto direto e indireto. Então, aqui a gente vai ter, ó, aos para o direto, lhes para o indireto, e se eu quiser substituir os dois de uma vez só, posso usar o lho, por exemplo. O de ligação não tem complemento, não vai ter pronome oblíquo, e aí a gente tem o verbo de ligação aqui unindo o aluno à característica dele, que é ser estudioso. Então, essa tabela de regência já ajuda muito a gente entender, né, os tipos de complementos, os tipos de predicado e os pronomes oblíquos usados aí, e já orienta a transitividade para entender mais um pouquinho de regência. Aí a gente entra no significado dos verbos. Eu já tinha comentado alguns na última aula, né? Então, falamos do agradar e ansiar, né? Então, a gente tem o agradar aqui com o sentido de acariciar, fazer carinho, dengar, como se fosse dengando, então a mãe agradava o menino, e o agradar no sentido de ser gentil, né? O atendimento agradou o cliente, ele gostou daquele atendimento. Então, aqui a gente já usa com preposição. Eu comentei dele, né? O ansiar, que a gente pode ter dois sentidos. O primeiro sentido é o ansiar de angústia, aquela ansiedade que é ruim, e o ansiar no sentido de desejar algo, que é ansiedade boa. Então, esse ansiar de ruim, de ter ansiedade, a gente usa VTD, sem preposição. Então, a proximidade do exame ansiava os alunos. No sentido de almejar, de pretender, aí vem com a preposição por, ansiávamos por. Então, VTI, né, pedindo a preposição. E aí eu comentei que a tendência é de os verbos que representam desejar, né, alguma coisa, a gente vai ver esses verbos no sempre pedindo uma preposição. Então, ansiar, quando é no sentido de almejar, pede preposição. E a gente vai ver essa recorrência em outros verbos. O aspirar, olha o que acontece com aspirar. A gente vai lembrar o aspirar de aspirador de pó e o aspirar de almejar, que vem com a preposição a. Então, ó, o menino não pode aspirar esse pólen, no sentido de respirar o pólen. E aqui, aspirávamos a uma vaga na USP, que é o sentido de desejar alguma coisa. Então, vem com a preposição aqui. O verbo aspirar é um verbo que cai, tá? Assistir também é outro verbo que cai. Eu comentei na última aula esse sentido de ver e presenciar e o sentido de ajudar e dar assistência, que são os mais recorrentes. Então, a gente vai pensar de ver e presenciar com preposição, você assistiu ao filme ontem, e de ajudar e dar assistência como um verbo sem preposição. Aí, aqui tá assim, ó, com uma preposição, mas as bancas todas cobram como verbo transitivo direto. Então, se você for no dicionário de regência, vai aparecer essas duas regências, mas as bancas cobram o sentido de dar assistência vindo aí com VTD, como VTD, sem preposição. Você tem, ele assistiu ao filme ontem, tá aqui, que aí é esse que vem com preposição, que é o sentido de ver, e você vai ter, cadê meu slide? Aí você vai ter, ele assistia financeiramente os jogadores no sentido de dar assistência. Então, dos dois sentidos prevalentes. Também você vai ver o sentido de caber e pertencer, assiste a você o direito à liberdade, e também no sentido de residir e morar, sempre assistir nesse bairro. O que a gente vai ter aqui, ó? Um verbo intransitivo e depois um complemento não, um adjunto adverbial com a preposição em, né? Então, quem mora em algum lugar, então esse advérbio vem com a preposição em. Então, também tem esses 4 sentidos, sendo o que mais cai é o de ver e o de dar assistência.
São os mais recorrentes. Avisar e informar, eu comentei assim, que aqui vale tudo, né? Geralmente a gente vai ver assim, objeto direto funcionando para representar a coisa e o objeto indireto funcionando para representar a pessoa. Só que para esses verbos avisar e informar, eu posso trocar isso aqui. Aí nos exemplos a gente entende melhor. Aqui eu tenho avise ao pai que eu já cheguei. Avisar a alguém, a preposição está aqui e eu tenho o objeto indireto. Avisar o quê? Que eu já cheguei, eu tenho aqui o objeto direto. O que acontece? Aqui o indireto está sendo a pessoa e o direto está sendo a coisa. Aí, se eu quiser usar de outro jeito, eu posso? Vale também. Avise quem? Avise o pai. Aí agora virou objeto direto, ou seja, a pessoa está sendo objeto direto, de que eu já cheguei, a coisa está sendo o objeto indireto. Então, pode alterar isso aqui para esses dois verbos, avisar e informar. Aqui a gente tem a substituição pelos pronomes, né? Informei-lhes o local, informei-os do local. Então, esse vice-versa aí entre objeto e coisa. Não é todo verbo que permite isso, avisar e informar tem essa possibilidade, então vai estar funcionando bonitinho se eu quiser usar a preposição ou no direto para coisa, né? Ou para pessoa eu uso a preposição, ou para coisa eu uso a preposição. Onde tiver a preposição vai ser objeto indireto. Chamar foi o exemplo ali do início, né? Então, a gente tem aqui um verbo que tem o sentido de solicitar a presença. Então, o médico mandou chamar o goleiro. Esse de solicitar a presença, ele vai pedir um objeto direto. Chamar mesmo. Chamou alguém, chamou a mãe, chamou o filho. E tem o sentido de invocar, apelar, né? Então, desesperada, ela chamava pelo filho. Não é o chamar o filho como fulano vem aqui, mas é aquela ideia do delírio, essa coisa aí, ou da invocação. Então, a gente tem essa ideia, tá? Mas, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok com a... Tá tudo certinho, né? Porque teve uma notificação aqui de que tinha problemas na conexão, né? Acho que não. Para vocês está tudo certinho, né? Então, vamos seguindo. Depois, no sentido de denominar ou taxar. Nesse sentido aqui, que a gente tem várias regências possíveis, ó. Só voltando. Solicitar presença VTD, chamar por, nessa ideia de invocar ou delirar, VTI, com a preposição por. E o de denominar ou taxar, de dar nome a alguma coisa, apelidar, aí muda muito a regência. Ele pode ser VTD ou VTDI. Aí vale tudo, ó. Você chamou Alberto, objeto direto e predicativo, ó, como que eu chamo, ó, predicativo do objeto. Chamou-lhe Alberto, usei agora como VTI e o predicativo sem preposição. Chamou de Alberto, tá aqui verbo transitivo direto, VTD, e aqui o predicativo com a preposição. Chamou-lhe de Alberto, agora eu tenho um objeto indireto e um predicativo com preposição. Então, vocês vão observando que quando você tem preposição mais preposição, o que acontece? Ou é o predicativo que tem preposição, ou é o adjunto adverbial que tem preposição. Eu não posso ter um verbo com dois objetos indiretos. Eu posso ter uma enumeração lá de objetos, mas não é que tem dois objetos indiretos. Então, eu posso ter, chamou-lhe de Alberto, irmão, parente, mas vem uma preposição só. Se está vindo duas preposições, é porque eu tenho uma função sintática e depois mais uma função sintática. Então, a gente analisa isso para ver qual é a outra função sintática. Então, aqui a gente tem essa possibilidade. Custar no sentido de ter valor e custar no sentido de ser penoso. Então, eu tenho este carro custa o quê? Uma fortuna, ou a casa custou-lhe um dinheirão. Então, eu tenho como VTD ou VTDI. Aí é só fazer análise sintática e ver, ó, custou-lhe
objeto indireto, um dinheirão, objeto direto. E aqui só aparece o objeto direto, custou uma fortuna. No sentido de ser custoso, penoso, difícil, custa a, ó, custa a algumas pessoas levantar cedo. Custa-me acreditar nisso. É como se eu estivesse dizendo, custa a mim acreditar nisso. Esse me aqui está substituindo o objeto indireto. Então, aqui, nesse sentido de ser custoso, penoso, difícil, já não é mais quantia e valor, a gente tem esse sentido e uma regência diferente. Esquecer e lembrar. Eu lembro que tinha comentado sobre esse verbo. Ou eu me lembro de que tinha comentado sobre esse verbo. Então, esquecer e lembrar funciona do mesmo jeito. O que eu comentei foi, se eu usar a preposição, eu uso o pronome. Se eu não usar a preposição, eu não uso o pronome. Então, eu vou dizer, ele não esquece os amigos, você lembra o passeio que fizemos há 2 anos. Se eu usar a preposição, eu uso o pronome. Olha o pronome aqui. Ele não se esquece dos amigos. Olha a preposição aqui. Você se lembra do passeio, preposição aqui, pronome aqui. Então, no dia a dia, a gente esquece disso, né? Aí, ó, agora mesmo o que eu fiz? Esquece disso. Eu tenho que dizer, a gente se esquece disso, usar o pronome e usar a preposição. Ou então eu diria, a gente esquece isso. Como no dia a dia a gente faz sem seguir a norma, então as bancas colocam exatamente esse verbo para ver se a pessoa sabe a norma. E aí tem esse outro sentido de ter como sujeito o que é esquecido ou lembrado. Então, esqueceu-me completamente a data do seu aniversário. Então, ou não me lembrou trazer os documentos. Então, é a coisa que é esquecida ou lembrada, que foi aqui, a data do aniversário, trazer os documentos, vira sujeito, e a gente tem uma outra configuração aqui. Mas isso, gente, quase não cai. O que vem cair é essa coisa aqui, ó. Pronome e objeto. E a gente tem o lembrar também como VTDI, lembro a vocês que amanhã haverá prova. Lembro isso a vocês. Então, está tendo 2 complementos aqui. Então, às vezes acontece, mas o nosso foco é esse primeiro, e quando cai, cai isso. Certo? O que mais? Implicar, falei dele também. A gente tem o implicar como VTD, que é o sentido de pressupor, acarretar e provocar. Essa operação implica riscos. Essa decisão implicará mudanças. Eu comentei até que isso aqui a gente vai ver mais na redação, eu vejo a galera escrevendo e coloca implica em, só que implica em, a gente só usa nesse sentido, ó. As denúncias implicavam alguém em alguma coisa, ó. Então, implicavam o prefeito em alguma coisa. Mas no sentido de acarretar, vai ser objeto direto. E a gente tem o sentido de ter implicância. Então, ó, você acha que implico com você, só que aqui a preposição é com. Então, se é ter implicância, com. Se é acarretar, acarreta algo. Implica algo. E se é comprometer, eu vou ter que comprometer alguém em algo. Então, a gente tem esses 3 usos, mas o erro acontece nesse aqui. Acarretar em. Principalmente na escrita da redação. Questão. Aí nós não chegamos a resolver questões. Vamos colocar aqui. Boa noite, Maico. O Maico tinha dado boa noite mais tarde, né? Ó, questão 1. Vamos ver como que vocês pensam essa aqui. Ó. Em relação às regras de regência verbal e nominal, assinale a incorreta. A gente marca aqui do lado para não esquecer que é incorreta. Tem 8 questões de regência, depois a gente entra em crase, que também toca em regência, tá? Mas tem mais umas coisinhas de regência para eu comentar com vocês. Então, essa 1, ó, a família toda assistiu às partidas na TV, a gente quer a incorreta. Os síndicos julgaram o caso do condômino irresponsável ontem. Aspiravam a poluição todos os dias na cidade. E os professores deram razão aos alunos. Onde é que tem um erro, gente? Talvez vocês... E coloquem para mim, para eu já ir percebendo onde é que está a dúvida, tá?
Esperar um pouquinho para ver o que vocês marcariam. Porque na questão a gente vai revisando e tirando a dúvida. Sem medo, sem medo. Coloca no chat para mim. Maicon colocou C. Quem mais, minha gente? Só o Maicon? Vamos ver se vocês respondem as próximas, tá? C mesmo. Então, ó, o que a gente tem aqui? Na letra A, o assistiu no sentido de ver, que é com preposição. Observe que já está vindo a crase aqui, ó. B, tudo ok também, ó. Julgaram. Julgaram o quê? O caso do condômino. Irresponsável. Esse responsável é predicativo do objeto. Mas quem julga, julga algo. Então, certinha a regência. Aí, esse aspirar é o sentido de aspirar, de absorver, de sorver, de respirar. Esse não pede preposição. Então, se você vê a crase aqui, é porque você tem uma preposição. Então, esse está errado por isso. E os professores deram o quê? Deram razão a quem? Aos alunos. VTDI, tudo ok. Então, parte da transitividade verbal para a gente começar a dar conta disso aqui. Deixa eu ver se já vem questão. Tá. Mais uns verbinhos e daqui a pouco tem mais questão. Obedecer e desobedecer. Cai muito, esse verbo cai muito. E sempre, gente, com o VTI, ó. Então, eu sempre obedeci a certos princípios, jamais desobedeci a meus superiores, jamais lhes desobedeci. Então, pede um objeto indireto. E chega aqui o pagar e perdoar, que tem a ver com aquele informar, né? Avisar e informar. Só que aqui já é mais rígido, porque aqui, obrigatoriamente, eu tenho que pagar algo a alguém. Então, o objeto direto sempre tem que ser a coisa e o objeto indireto sempre tem que ser a pessoa. Se eu trocar isso, eu tenho um erro de regência. Perdoar também é a mesma coisa. Perdoar algo a alguém. Lembrar assim, ó, eu acho que talvez ajude, né? Se você for pensar perdoar, você tem que perdoar algo. Então, quem pede perdão por algo. Então, você tem que. A pessoa fez alguma coisa, e aí você perdoa a pessoa por aquilo que ela fez, certo? Então, para perdoar, você tem que perdoar por alguma coisa. Pagar, você também tem que pagar por alguma coisa. Ainda que eu use uma frase assim, ó, eu paguei a conta. Tá, paguei a conta. Tá implícito que pagou para alguém. Mas eu posso escrever eu paguei a conta, mesmo sendo o verbo transitivo direto e indireto. Aí, gente, se cair questão assim, ele pagou a conta, porque é muito comum você ter o uso, né? Eles foram jantar fora, tal, tal, e pagou a conta. Está implícito que pagou para o garçom, para alguém, né? Mas, às vezes, esse verbo vai aparecer sem um dos objetos. Se aparecer sem um dos objetos, aí você vai ver o que você tem de opção lá, nas alternativas, tá bom? Vai tentar sempre marcar aquilo que estiver mais adequado ao enunciado da questão. Então, o enunciado da questão está falando de quais os tipos de complementos que aparecem. A gente entende que o verbo é o quê, né? Então, tem que ver o que o enunciado está pedindo para você marcar da melhor forma, porque é possível, certo? Eu só não poderia ter assim, ó, ele pagou o padeiro. Por quê? Porque a pessoa tem que ser objeto indireto. Então, poderia ter, ele pagou ao padeiro. Mas eu não posso ter, ele pagou o padeiro, que é mais ou menos como a gente vê aí no dia a dia. Porque padeiro é pessoa. E pessoa tem que vir com preposição para os verbos pagar e perdoar.
ela perdoou o filho. Não pode, tem que ser ela perdoou ao filho, porque a pessoa tem que ter preposição. Então, no caso desses verbos, tem esse rigor, né? Então, a gente vai ter paguei a conta ao garçom, paguei-a, se é a, aqui é objeto direto, então aqui representa a coisa. Paguei-a ao garçom, paguei-lhe a conta. A conta, ó, objeto direto, esse a que é o artigo, a alguma pessoa que é o objeto indireto. Rigor em relação ao que tem que ser objeto, o que tem que ser a coisa. Questão 2, vamos lá. 2. Regência verbal ou nominal é a relação de subordinação existente entre o verbo ou o nome e seus complementos. A este respeito, assinale a alternativa. Vontade de espirrar. Assinale a alternativa que tem a relação feita corretamente, com a relação feita corretamente. Agora a gente quer a correta, né? O senhor agradeceu o entregador a agilidade na prestação de serviço. Há paridade entre os preços de combustíveis em algumas cidades. Aquela farmácia faz entrega de medicamentos a domicílio. Algumas crianças têm ojeriza com palhaços. Vou ver o que vocês marcariam e a gente comenta aqui cada caso, tá? Aqui já apareceram os verbinhos diferentes, né? Nomes diferentes. Deixa eu ver o que vocês colocariam para a gente comentar. Sem medo, joga lá, joga lá. Alessandra, quem mais? Opa, passei sem querer, minha gente. Vamos lá. Ó, o que está correto, a Alessandra colocou C, vamos comentar cada caso. Ó, o B está correto, porque o que a gente vai ter? Paridade. O que a gente vai lembrar de paridade? Paridade é quando eu tenho um par. Então, o que a gente vai lembrar? As coisas estão pareadas. Então, se eu tenho um par, eu tenho dois. Então, o que está pareado está em dois. Então, você tem a paridade entre os preços de combustíveis em algumas cidades. Então, quando você usa o termo paridade, você imagina dois que estão ligados, juntos, tá? Aí você fala, Paulo, mas os preços de combustíveis não poderia ser mais de um lugar com preços de combustível? Ou eu poderia pensar, eu não estou pensando no álcool, o diesel e a gasolina, que são três, mas é porque eu usei o termo paridade. Paridade vem de par e par é dois. Então, se é dois, eu vou ter alguma coisa entre eles, tá bom? Então, é entre uma coisa e outra. Então, a regência está correta aqui. Aí, letra A. O que a gente vai ter? Quem agradece, ó, agradece alguma coisa a alguém. Eu tenho agradecer o entregador a agilidade na prestação de serviços. A coisa que é objeto direto e a pessoa, objeto indireto. Só que aqui está faltando preposição. Então, o problema está aqui, ó, deveria ser agradeceu ao entregador a agilidade na prestação de serviço. Depois, aqui na letra C, essa aqui é para confundir mesmo. O que a gente tem que olhar? É entrega a domicílio ou entrega em domicílio? Isso aqui funciona com aquela mesma regrinha do onde e aonde, tá? A gente vai ter que ver qual é o verbo para eu poder pensar o verbo ou o nome, né? Nesse caso aqui é o nome, certo? Mas para eu pensar a regência. Então, quando a gente entrega, você entrega
em algum lugar. E não você entrega a algum lugar. E quando você vai a. Então, eu tenho que pensar. Se eu for fazer uma entrega, eu faço uma entrega na casa da pessoa, no domicílio da pessoa. Então, aqui não tem movimento. Se não tem movimento, não tem preposição. Então, nós vamos ter, na verdade, a preposição que tem é a preposição que indica estático, né, que é a preposição em. Então, aqui tem preposição? Tem, só que é a preposição em, indicando o lugar onde é feita a entrega. Lugar onde. Então, aquela farmácia faz entrega em domicílio. Se fosse, ó, ele vai a domicílio, aí, usando com o verbo ir, eu uso a preposição a, porque quem vai, vai a domicílio. Só que eu tenho que estar olhando. O entregar é entregar em, e o ir é ir a. Então, sempre está olhando o nome que vem antes, que aí você não erra, tá? Na D, a gente tem a palavra ojeriza. Não é verbo aqui também, tá? Ojeriza. Aí você vai dizer, é ojeriza de, é ojeriza com, é ojeriza por. Gente, muito difícil alguém saber isso aqui. Primeiro porque a gente quase não vê as pessoas usando esse nome. Ojeriza significa nojo. Então, tem nojo, você pode usar, tem nojo de, né? Então, ojeriza seria ojeriza de palhaços. E não é a ojeriza com, porque o com denota companhia. E não corresponde ao sentido que a gente precisa aqui. Então, seria ojeriza de palhaços, que é aquela coisa horror, nojo, essa coisa. Repulsão, repulsa, né? Pelo palhaço. Então, o que eu falo para vocês é isso. De vez ou outra, pode vir uns termos que a gente usa pouco conhecidos para analisar regência, principalmente quando se trata de regência nominal. Então, aqui apareceu ojeriza, apareceu paridade, o que pode gerar uma confusãozinha, mas aí tenta ir pelo raciocínio para deduzir a regência. Preferir. Esse aqui cai quando as bancas querem saber se a pessoa estudou regência. Por quê? No dia a dia, nós usamos o quê? Prefiro mais isso do que. Prefiro muito mais do que é com esse hipérbole que a gente faz, né? Só que o verbo preferir, ele já indica que o objeto direto é a coisa que você quer, ó, objeto direto é o que você quer, e o objeto indireto é o que você não quer. Então, prefiro ir a pé que andar a ônibus. Prefiro ir a pé a andar de ônibus. Então, aqui é o que você não quer e aqui é o que você quer. Prefiro suco a refrigerante. Então, o que eu não quero vem sempre com a preposição. E aí, aquele mais do que é o que tem na observação aqui, ó, ele deve ser usado sem os intensificadores. E as bancas colocam com os intensificadores para ver se você observa se está correto. Então, mais ou menos do que, mais isso do que isso, 1000 vezes, 1 milhão de vezes isso é um hipérbole, é um exagero que não é adequado para a preposição, para a regência do verbo preferir. Ele é um VTDI, cujo objeto é a coisa preferida, objeto direto, coisa preferida, e o objeto indireto, a coisa que eu não quero. Proceder. Proceder eu não vejo tanto, mas tem uns sentidos interessantes, tá? Pode ser dar início, ó, o professor procedeu à chamada, deu início à chamada com preposição, tá? Com preposição. A gente tem de indicar a procedência, que provém de alguma coisa, então ele procedia de Goiás, agora a preposição é de. Pede preposição mais diferente, ó, mudou a preposição, mudou o sentido. Procedeu à chamada, procedeu de Goiás. Outro sentido. Comportar ou portar-se, ó, não procedi bem naquela ocasião. Esse aqui não pede complemento nenhum. Não procedi, não me comportei. Menos usado, esse aqui. E ter fundamento. Esse argumento não procede. Também é um verbo sem complemento, que também a gente já veio usando. Isso não procede, isso não é verdadeiro, né? A gente vê nesse sentido também. Querer
Foi o exemplo do início, né? Queria muito um filho, no sentido de desejar, cobiçar, queria-o muito, objeto direto, eu quero algo. E de amar e estimar, queria muito ao filho, queria-lhe muito, é o de querer, de ter afeto. Não é o querer de posse, mas o de ter afeto. Visar cai bastante. Primeiro, no sentido de mirar e apontar, com objeto direto, ó. Os caçadores visaram o alvo. No sentido de assinar, rubricar, ó, vistar, dar visto. Já avistei o passaporte, também o objeto direto. Observe que tem um pouco a ver, ó, que aqui tem a ver com olhar, mirar, aqui também tem a ver com olhar, só que aqui agora a pessoa está assinando, e quando assina, significa que ela viu, né? No sentido de almejar ou ter em vista. Aí eu reforço aquela coisa. Quando é o sentido de desejar, almejar, a gente usa a preposição, ó. Visávamos a uma vaga na USP. Questão 3, vamos lá, vamos ver se vocês se animam a responder. Ó, de acordo com a regência verbal e nominal, nominal e verbal, analise o trecho abaixo, assinar a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Os valores, a gente vai ver a que o corretor se referiu, de que o corretor se referiu, por que o corretor se referiu, de ou a, né? São compatíveis, a outra lacuna é aqui, são compatíveis pelos investimentos, são compatíveis aos investimentos, com os investimentos, pelos investimentos ou com os. Então, me fala aí o que vocês colocariam para completar essas lacunas. Enquanto isso, vou pegar só um café, já volto, para a gente seguir. Já volto. Voltei. E aí, deixa eu ver. Alessandra, quem mais, minha gente? Quem mais? Vocês estão aí, né? Não dormiram, não, né? Maicon botou B. Vamos analisar. Vamos analisar. Então, ó, o que a gente tem que observar aqui, ó? Os valores. Aí, você olha, porque aqui tem um pronome relativo, ó. A gente olha esse verbo, ó. Os valores a que o contador se referiu. Quem se refere a algo ou a alguém. Ele pede uma preposição. Então, como a gente tem uma oração adjetiva aqui, acaba que essa preposição fica aqui, ó, antes do que. Então, a gente olha para esse verbo e identifica a regência. E aí, compatível com os, né? Que o que é compatível com, porque dá a ideia de companhia. Né? Então, a gente completa com letra E. Vocês pensaram B? De não é uma regência adequada para referir, ó. De que o contador se referiu. A gente pensa o verbo referir, não é referir de, mas é referir a. Por isso que não pode ser de. E compatíveis com os, tá? Compatível com. Então, pensar que o compatível é compatível com, na regência nominal. Então, você tem aqui o primeiro caso de regência verbal e depois um outro caso de regência nominal. Essa é uma questão da UNEB, tá? Do Instituto Avalia não teve tantas, mas dá para pegar algumas do Instituto AOCP para ver também, tá? E aqui uma da UNEB, ó, adornos frasais, empregos de verbo não pronominal,
como se fossem o uso da preposição e etc., acabam criando uma falsa impressão de que as frases usadas na linguagem informal, de forma corriqueira, estão corretas. Abaixo segue alguns exemplos. Assinalem, no entanto, a opção que corresponde à forma correta quanto ao padrão formal da língua portuguesa. Então, eles estão falando de que algumas vezes são colocadas preposições no dia a dia desnecessárias e que geram inadequação. A gente quer a correta. Então, vamos ver aqui nessa da UNEB qual é a correta, tá? Não é permitido ao motorista exceder na dosagem alcoólica permitida. E você pode olhar os nomes e os verbos e ver o que está acontecendo e ver qual é a correta. O candidato reside na rua Rui Barbosa. O motorista estava embriagado e dormiu no volante. São os contribuintes que acabam pagando o custo da crise política. Sendo o infrator de menor, deverá ser conduzido a uma instituição destinada a menores infratores e não a um presídio. Eu vou colocar aqui 4, mas já sinalizo para vocês que aqui... eu vou falar qual foi o gabarito que a banca escolheu, mas é uma questão que tem 2 gabaritos. Deixa eu ver o que vocês marcariam, mas a gente tem 2 possibilidades de gabarito aí, tá? Às vezes acontece, a UNEB às vezes é meio bagunçadinha. Essa UNEB está aí por conta do pessoal que vai fazer o CFO, mas tem 2. Então vamos lá, o que vocês marcariam? Eu já tem mais chance nessa aqui. Ó, o Rodrigo colocou uma. Maria Celina colocou C e B, tá chutando já nas 2, tá vendo? Vamos. Ó, o que a banca considerou gabarito foi essa aqui, B, tá? Então você tem, ó, o candidato reside na rua Rui Barbosa. Se fosse o verbo assistir, também seria do mesmo jeito. Ó, o candidato assiste na rua Rui Barbosa. Ok, tá correto. Mas tem um outro gabarito, que é esse aqui, letra D, ó. São os contribuintes que acabam pagando o quê? O custo da crise política. Isso tudo aqui é o objeto direto. Tudo isso, ó, custo, e isso aqui, ó, não é objeto indireto, tá, minha gente? Isso aqui é o complemento nominal de custo. Então, tem um objeto direto todo aqui. Pode vir só um complemento, sendo que pagar o quê? A coisa tem que ser objeto direto. E o que tem de errado no resto? C é uma que deixa confundir. Ó. O motorista estava embriagado e dormiu no volante. Vamos entender aqui o que é, porque muda o sentido quando eu troco isso aqui. Dormir no volante, a ideia é que ele dormiu no volante. Você vai imaginar o seguinte: a pessoa parou o carro, escorou no volante e estava lá tirando um cochilo em cima do volante. Mas aqui não é o sentido desse, tá? Aqui a pessoa estava dirigindo e cochilou. Mas ela não cochilou no volante, ela cochilou ao volante. Então, enquanto ela estava dirigindo ao volante, cochilou. Aí, só para lembrar de um caso, ó, a gente tem aqui, ó, eu sempre almoço na mesa ou eu sempre almoço à mesa? Se eu pensar que eu almoço na mesa, eu estou em cima da mesa. Então, a gente tem que pensar isso, ó, em cima da mesa. Então, a pessoa subiu na mesa e está almoçando na mesa. Se ela estiver sentada à mesa, então ela almoça à mesa com crase. Então, ela está junto da mesa. Outro exemplo também parecido. João está na porta. A gente fala, né, alguém está batendo, você fala, João está na porta. Para eu entender que a pessoa está na porta, a pessoa tem que estar pendurada na porta ou em cima da porta. Imagine a porta no chão e a pessoa está em cima da porta.
Se for esse caso de estar batendo, aí a gente vai dizer fulano está à porta. Esse à porta, à mesa, significa estar junto. É a mesma ideia de proximidade. Ó, ele foi até a porta e voltou. Então, é essa ideia de proximidade. Então, ele está à porta, ele está à mesa, próximo da porta, próximo da mesa. Então, lembrar disso. Então, eu posso falar, João bate a porta sem crase. Eu ia comentar isso na crase, mas já aproveito e falo logo. Sem crase nenhuma, significa que ele pegou a porta e, pô, bateu. Se eu falo, João bateu a porta com a crase, significa que ele está lá, ó, batendo. João bate a porta. Ele está batendo próximo da porta. E se eu digo, João bateu na porta, a gente já imagina João dando um murro. Murro mesmo, né? Ou então ele vinha lá correndo e, pô, bateu na porta, tá? Então, olha só, usou a preposição em é um sentido, usou com crase, preposição a, é outro sentido de estar próximo, e usou sem crase é pegar a coisa enquanto objeto e bater, né? Então, a gente vai perceber aí, mudando regência, mudando sentido. Então, tem que ter esse cuidado. Então, aqui seria dormiu ao volante. E a ENA, assim, sendo infrator de menor, deverá ser conduzido a uma instituição destinada a menores infratores e não a um presídio. Deixa eu ver aqui, porque essa aqui está errada, onde deverá a uma instituição. Ah, aqui, gente, é bem o que o enunciado está falando, tá? Porque esse de menor é uma expressão coloquial. Na verdade, seria assim, sendo um infrator menor. Ele é menor, né? Então, esse dia aqui é uma coisa que a gente vê muito sendo usado, ele é de menor. Na verdade, seria ele é menor, né? Ele é menor abandonado. A gente, até nesse contexto, a gente usa certinho, menor abandonado. Mas o de menor é uma expressão coloquial. Então, o que o enunciado está bem explicando é esse. Ó, tem casos em que a gente vai ver que no uso coloquial, preposições são colocadas, dando uma falsa impressão, né? E não deveria ser usado. Então, principalmente esse de menor, que é tão recorrente, a gente não percebe que está fora da norma culta. Então, sendo infrator menor, caracterizando aí. Deixa eu ver o que mais. Regência nominal. Regência nominal é aquela coisa de que a banca pode escolher qualquer palavra do dicionário e colocar. Regência verbal, a gente ainda prevê os verbos mais recorrentes. Mas a nominal, a banca pode colocar qualquer, tá? Então, aqui, eu coloquei alguns exemplos de como ela pode ser cobrada, mas você tem, ó, o alheio. Eu posso usar alheio a ou alheio de, ambicioso de, análogo a, ansioso, pode ser ansioso de, para ou por, né? E aí, cada nome vai admitir uma ou mais preposições. Apto a ou apto para, ávido de ou ávido por, e é o dicionário todo, tá? Então, são os tipos de preposição, ó, possíveis, ó, compatível, da ideia de companhia, tem que ser compatível com, incompatível com, certo? E aí, isso é importante, a gente sempre está consultando, porque às vezes gera uma dúvida. Eu vou contar um caso aí, que aí vocês já memorizam esse. Uma vez, uma colega minha que corrigia a redação, ela sempre corrigia as redações dos alunos, tirando, quando os alunos colocavam assim, que eles iam dar uma proposta de intervenção, eles colocavam que o governo, os alunos sempre colocavam que o governo, junto com a sociedade, o governo junto com a mídia, o governo junto com. E os alunos usavam muito junto com, e ela tirava o com, dizendo que junto já era com. Realmente tem lógica, né? Porque se você está junto, você está com alguém. E ela sugeriu os alunos usarem junto a regência junto a. Só que, o que acontece? E qual era a justificativa dela? Junto já dá a ideia de com. Então, você tem que usar junto a, porque com já é companhia e junto já é companhia. Só que quando você vai para o dicionário admite junto com e junto a. Então, principalmente para os nomes, que não tem muito essa coisa de mudar sentido com preposição,
a gente sempre tem que estar consultando na hora de dúvidas sobre a regência. Então, junto com o dicionário de Celso Pedro Luft, ele admite, assim como junto a. Então, depois que eu comentei isso com ela parou de tirar o junto com, porque é admitido no dicionário. E para os concursos, gente, a base é o dicionário de Pedro Luft, que são esses que eu mostrei para vocês. Então, as bancas usam esse dicionário. Então, a gente tem que se pautar pelo que ele diz, mas contar sempre com a recorrência daquilo que mais cai na banca que você estiver trabalhando, tá? Regência nominal é muito imprevisível. Então, a gente tem uma ideia do que é, mas nem sempre você vai adivinhar a palavra que pode cair na regência nominal. Vamos lá, mais duas questões, para a gente encerrar a regência. Há cenário alternativo em que a regência nominal foi usado de modo incorreto. Aí, o que a gente tem? Ó, a gente quer incorreto, então já marca aqui. Estava ansioso por vê-lo. Jonas tem aversão de itens supérfluos. Isso é essencial para mim. Eles não ficaram imunes à doença. Ela tem tendência para a moda. Então, desses aqui, qual que vocês marcariam? Como incorreto. Na intuição de vocês, que aí você vai pela intuição. Joga aí para mim, joga aí para mim. Para a gente entrar em crase. Ninguém. Vamos lá. Sem medo. Vou adiantar, tá? Vou adiantar esse, que depois vem um com dois gabaritos também. Espera aí. Ó, aqui o gabarito vai ser B. Porque quem tem aversão a alguma coisa. É averso a, tem aversão a. Então, não vai ser aversão de. Também pode ser aversão por, tá? Mas não é aversão de. Oi. Alguém falou? Tá. Aí você tem o ansioso por, né? Mas aí a gente viu que poderia ser, ó, voltar lá, a gente tinha ansioso de para e por, ó, ansioso de, ansioso por. Então dá, né? Então, às vezes, admite mais de uma, por exemplo, o que eu já vi banca fazer? E foi o Instituto AOCP, que é a irmã do Instituto Avalia. Ela pegou, por exemplo, aqui, ó, você tem ansioso de para e por. Ela não colocou o nome ansioso, ela colocou outra palavra, mas que tinha 3 regências possíveis, por exemplo, de, para e por, e colocou lá na prova ansioso a. Então, ela coloca a. Então, ela olha tudo que é possível e coloca exatamente a que não é possível, para ver se o candidato sabe. É muito difícil, na regência nominal, a pessoa dar conta, tá? Mas as bancas fazem isso. Então, viu uma questão do tipo no Instituto AOCP, que é lá a prima da avalia, né? Aí você tem ansioso por sim vale, aversão a ou por. Aí depois você tem isso é essencial para mim, tranquilo. Imune a, tranquilo, certinho. Tendência a ou tendência para também é possível. Então, regência, como há muitas possibilidades, às vezes a banca vai colocar uma que não é possível, né? Para ver se o candidato dá conta. E essa aqui tem duas, ó, duas opções. A 6. Vou botar a 6 aqui para ver se vocês dão conta, ó. A gente quer erro. Temos duas aqui com erro, ó. Prefiro atender aos meus clientes em horário comercial. Os soldados aspiravam os cargos mais altos na corporação. Lembro de já ter assistido a esse filme. O cancelamento do contrato implicará uma multa de 40% do valor total.
Informamos o ocorrido ao supervisor do setor. Nessa 6 tem 2 com erro. Aí, uma dica, por exemplo, se na hora da prova, eu falo pela recorrência tanto na UNEB quanto na Avalia, tá? Você está lá no momento da prova e você viu 2 opções que poderiam ser gabarito, tá? Você falou, isso aqui está correto e esse aqui também está correto. Eu tenho certeza que essa pode e essa também pode. O que eu tenho percebido das 2 bancas, estou falando das 2 bancas, que se eu tenho, por exemplo, A e B, 2 possibilidades de gabarito, A e B, o A vai ser. Se for B e C, o B vai ser. Se for C e D, o C vai ser. Então, se tiver entre 2, marca a primeira. Você sabendo que as 2 estão corretas, tá? A primeira, porque tem a tendência aí das bancas. Aí, ó, B, A, B e C. Deixa eu ver se eu joguei a C, tá dando errado. O gabarito que a banca considerou foi B, mas também a gente tem um erro, deixa eu ver aqui, na C. Vou comentar A primeiro e a gente vai uma por uma, tá? O que a gente tem? Prefiro atender meus clientes em horário comercial. O que a gente vai ter aqui? O verbo preferir, a gente viu que o preferir, você tem prefiro algo a algo, tá? É como se aqui faltasse o resto da frase. Aí você fala assim, mas aí não está incorreto, porque a frase está incompleta. Só que a gente tem que considerar que isso aqui foi retirado do texto. Então, como a gente não tem um texto aqui, eu peguei a questão isolada, ainda passa a letra A, mas eu ainda poderia dizer que A está errada se eu não tiver um texto que complete isso aqui, porque seria mais ou menos assim: prefiro atender aos meus clientes em horário comercial a atendê-los fora desse horário. Então, seria algo do tipo, né? Às vezes, a gente vê também o preferir sem o objeto indireto. Então, eu prefiro viver. Prefiro ser feliz, né? Então, às vezes, a gente vê ele só com objeto direto também é uma possibilidade. E se a coisa o objeto direto for a coisa preferida, tá tudo bem, tá correto dentro do padrão, tá? E o atender é atender algo ou atender a alguém? Aí a gente tem aqui o atender sendo a pessoa com a preposição. Então, aqui é possível, ó, a pessoa, tá? Mas eu poderia ter, por exemplo, eu atendi a necessidade do cliente. Também está correto. Atendeu algo de quem? Do cliente. Então, esse verbo também admite isso. Então, considerando aí que foi retirado do texto e considerando a regência tanto de preferir quanto de atender, não dá para dizer que está errada. Quando a gente vai para B, a gente tem o aspirar no sentido de desejar. Os soldados aspiravam os cargos mais altos da corporação. Tem que ter preposição para ter esse sentido. Então, aspiravam aos cargos, porque senão fica o sentido de respirar. Não é o caso. Então, a B está errada mesmo. E a C é o problema do lembrar, porque se eu usei preposição, eu tenho que usar o pronome. Então, eu teria que ter lembro-me de já ter assistido a esse filme. Tem que ser assim. D, o cancelamento do contrato implicará uma multa. Ok, ó. E não implicará em. Implicará algo. Tá correto? Informamos o que? O ocorrido. A quem? Ao supervisor do setor. Tranquilo para o verbo informar. Então, aí tá tranquilo. Tem mais um aqui de completar, parecido com o outro, usando o verbo compatível. Deixa eu ver a outra aqui. Vamos ver essa, que envolve aquela questão do domicílio também.
Deixa eu colocar aqui para vocês, e a gente entra em crase. E aqui já começa a trazer a crase também, ó. Em colado à porta, ó, eu comentei da porta na estante, o acento grave é empregado de modo correto. Analise atentamente as frases abaixo e assinale a única que também está de acordo com a norma padrão. Só que aqui já é regência com crase, tá, gente? Então, o estabelecimento está fazendo entregas a domicílio. A gente quer a correta, não é isso? Aqui está de acordo com a norma. Só conseguirei chegar a 1h da tarde. Não se prenda, por favor, a amizades passageiras. Preferiu sair a discutir com a esposa na festa. Não vou responder a essa questão tão delicada. Então, você tem regência e crase ao mesmo tempo. A gente vai ver todas as regras que eu vou comentar aqui na 8, mas vamos ver. Já para introduzir crase, a gente já aquece com essa questão. É a última da sequência aqui de regência. Vou ver o que vocês dão conta dessa para a gente falar de crase. Ninguém? Vou adiantar aqui, vou adiantar para a gente não demorar muito. Então, ó, o que a gente vai ver aqui? Cadê ela? Ó, gabarito aqui, ó, a Alessandra colocou ali, ó. Eu quero ver, gente, eu quero que vocês coloquem para eu ver os erros e explicar, tá? Só que aqui vocês podem ter dúvida ainda porque tem as regras de crase. Mas está correto aqui porque eu tenho, ó, hora exata, então essa é a regra de crase de hora exata. Então, chegar 1h da tarde, toda vez que eu tenho hora exata, eu uso crase. O de entregas, eu já expliquei para vocês que quem entrega em algum lugar, então vai ser em domicílio. Não se prenda a amizades. O problema daqui não é nem a regência de prender que está correta. Quem se prende a. Só que aqui eu tenho um nome no plural e depois eu tenho aqui no singular. Se aqui tivesse os dois no plural, ó, as amizades estaria correta. Mas singular com plural não dá, tá? Preferiu sair a discutir. Eu tenho a preposição aqui, mas não tenho o artigo, porque eu tenho verbo, diante de verbo eu não tenho artigo. Já vou explicar isso na aula de crase. E não vou responder essa questão, eu não coloco artigo diante do essa, por isso eu só tenho, eu posso ter só o a, que seria a preposição, mas aqui não tem como usar crase diante do pronome demonstrativo essa. Então, com isso aí, a gente, ver se eu coloquei aqui nascer, deixa eu ver se esse gabarito dá B e C, e aqui está B e C também, né? Certo. Vamos lá ver crase. Deixa eu encerrar essa gravação para a gente começar outra gravação para crase. Crase, depois